Olá, bem-vindos a mais um episódio do Anamnese, o programa que dá voz a quem faz a medicina uma história de vida. Hoje recebo uma mulher que é referência na ciência, docência e pesquisa. E é um orgulho para mim, pessoalmente, como aluno. Médica formada pela URGS, com doutorado em genética e carreira marcada pelo pioneirismo em transplante hepático pediátrico no sul do Brasil. Ex-coordenadora do grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas, implantou o centro de pesquisas da instituição e publicou mais de 200 artigos em periódicos especializados. Foi presidente do Conselho Superior da FAPERGS e diretora médica do Hospital da Criança Santo Antônio. Temes também tem sua trajetória junto ao título de cidadã de Porto Alegre. Esse eu tenho orgulho de ter recebido também, eu fico muito feliz. É uma honra receber a doutora Temis Reverbel da Silveira. Seja muito bem-vinda. Em primeiro lugar, muito obrigado, fico imensamente feliz. Em segundo lugar, por que o nome Temis? Bom dia, Marcelo. Fiquei particularmente satisfeita quando a Cláudia me ligou para participar aqui do teu programa, que eu acho muito gostoso, inclusive o nome, Anamnese. Foi especial esse nome. Tu me perguntas por que o nome Temis. Isso. Eu te conto porque meu pai era advogado, então eu já nasci assim meio predestinada a ser advogada. Mas adolescente, contestadora, se querem que eu seja advogada, vou fazer medicina. Não tinha ninguém na minha família. Aliás, eu tinha um tio-avô chamado Amarílio Macedo, que era médico. O resto era tudo de advogado. Eu sou do interior. Eu sou de uma adorável pequena cidade chamada, que não é tão pequena, chamada São Gabriel, da Campanha. Conheço bem. Tu conhece? Eu conheço porque nós temos um colega que é uma referência na cidade, o Dr. Paulo Pizarro, anestesista. Ele realmente é muito importante para nós aqui dentro do sindicato e foi meu colega lá... A vida inteira. Lá há muito tempo. Né? São Gabriel é a terra dos marechais, a gente levanta quando fala em São Gabriel. Sem dúvida. É uma rica de uma cidade da qual eu saí muito cedo, porque era considerada espertinha, então tinha que ter maiores horizontes, né? Então aí me mandaram para vir para cá, para Porto Alegre, interna, e nunca mais voltei. Com que idade a senhora saiu de São Gabriel? 9 anos. E nunca mais voltei, fui interna para o americano, a gente fazia na época ginásio, isso nem é do teu tempo. Sim, mas eu ouvi falar. Eu ouvi falar, veja só. Então, fui interna para cá, inicialmente no colégio americano, depois no Bom Conselho, e aí fui ficando e nunca mais voltei. Quer dizer, tenho família ainda lá, volto nas férias, adoro São Gabriel. Sabe que isso é bem interessante, assim, porque a gente tem visto uma completa troca do perfil dos alunos de medicina. E quando eu fiz medicina, eu ainda tinha mais homens do que mulheres na minha sala de aula. Hoje, a gente tem muito mais mulheres do que homens em sala de aula. Me dá uma grande alegria. Certamente, mas na sua época, eu imagino que a senhora fosse talvez ou espertinha ou não digo exceção, Não, mas... eu vou te contar, realmente. E é interessante, eu me formei no distante ano de 64, quer dizer, 60 anos atrás. E é interessante porque em 1904 se formou a primeira mulher médica, a Alice. Fez parte do nosso museu, inclusive, uma exposição para ela. 60 anos depois só tinha mais 6 ou 7 mulheres na medicina. Então, nós levamos muitas décadas até realmente, hoje em dia, com a feminização, né? Mas hoje me dá um prazer enorme de ver a quantidade, há 20 anos, nesses últimos 20 anos, mais que dobrou o número de mulheres na medicina. Nós já estamos praticamente com mais alunas. Mais alunas a gente tem, mas praticamente mais médicas. Ainda é meio a meio. Ainda é meio a meio. Mas certamente as mulheres vão tomar conta. Mas está se aproximando. Não, vão tomar conta. E isso é uma coisa complicada, o porquê disso. Tem vários porquês. Eu gostaria de ouvir. Não. Aí o negócio é complicado. A maioria das mulheres é em escola privada. Nas públicas ainda não é, a maioria ainda não é mulher. E eu sou francamente favorável a que as meninas estudem. No meu tempo, Marcelo, eu como bicho na faculdade, eu era obrigada, no primeiro ano, a cantar uma musiquinha machista. Medicina é papa fina, não é coisa para menina. Eu não acredito. Sim. No fim da década de 50, quando eu entrei, 58, 59, eu tinha que cantar
de servindo cafezinho para os veteranos, tinha que cantar, essa musiquinha tinha que cantar, servindo cafezinho de pé no chão, no centro acadêmico, servindo cafezinho para todos os veteranos. Medicina, papa fina, não é coisa para menina. Para a senhora ver, eu me formei em 92, uma geração posterior, e não existia isso na minha época já. Sim, bomba também. Já não havia. E hoje, na verdade, não é que haja preconceito contra o homem, não. Mas as mulheres dominam. Eu dei aula Ainda ontem durante todo o dia. Não, mas em sala de aula, em sala de aula, não em posto de importante. Acho que concordo integralmente consigo. Está começando. Mas não, temos várias mulheres agora aqui, a Nadine, na presidência, tem várias. Certamente. Presidência do Clínicas durante muito tempo, mas quando a coisa fica realmente mais de poder, aí não tem a mulher. Acho que gradativamente vamos chegar lá, mas ainda falta muito. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo apenas. Só para lhe tranquilizar, aqui no sindicato as mulheres mandam muito. Sim, toda a nossa direção tem muitas mulheres e elas são coordenadoras de inúmeros núcleos. Não, sem dúvida, eu fico contente. Aqui não tem isso, aqui a gente tem... Agora. E o sindicato tem por característica, como eu sou ginecologista e como a gente criou um grupo de ginecologistas muito fortes, na ginecologia as mulheres mandam. Na dermato, na ginecologia, não que mande, mas a proporção é grande. Dermato, sobretudo, porque a dermato hoje em dia é mais estética do que outra coisa. Então, dermato, ginecologia, pediatria, ainda tem muito. Tenho certeza. Mas cirurgia tem pouco, ortopedia praticamente não existe. Ortopedia ainda não. Ortopedia existe, mas são exceções. São uma temes no momento atual. E como é que foi fazer a medicina numa situação como essa? Porque eu acho que não deve ser tão fácil se sentir, talvez, um peixe fora d'água. De vez em quando eu penso, por que eu fiz medicina? Eu não sei. Eu acho, claro, a gente pensa, eu acho que o que me moveu? Em primeiro lugar, eu acho que curiosidade. E o folclore familiar sempre contam histórias, né? Então, eu me lembro da minha mãe me dizer que eu recebia presentes, boneca, e eu cortava para ver o que elas tinham dentro. Então, assim, eu acho que uma certa curiosidade. Mas, na realidade, o que eu gosto é de gente. Eu gosto de gente. Gosto de conversar, gosto de trocar ideia, gosto de discutir. Então, eu acho que o que me levou à medicina foi gente. Eu realmente gosto. Eu acho incrível isso. Deixa eu lhe perguntar, no início da juventude, a senhora viveu entre a arte e a medicina, né? A senhora Como é que tu sabe tudo isso? Eu tenho bons assessores. Sim, a Cláudia fez um levantamento da minha vida. Sabe tudo, são detalhes. Claudinha, te dei trabalho, Cláudia. Não, como é que é conciliar isso, arte dramática com medicina? Porque eu quando fiz medicina... eu fazia só medicina, eu meio que abri mão do resto da vida porque eu só estudava. Como é que é isso? Porque na minha época, medicina... bom, em primeiro lugar, eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvida do que realmente eu queria. Eu gosto muito de arte, teatro, cinema. E eu tinha dúvida, então eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz vestibular, só tinha URGS. Então, eu fiz vestibular para medicina e no mesmo ano eu fiz para arte dramática, que era o teatro, o CAD. Passei nos 2. Aí fiquei numa dúvida cruel. O que eu vou fazer da vida? Fiz os 2. Aí, então, durante os primeiros anos da medicina, os 3 primeiros anos, eu fiz a faculdade de teatro e medicina. Uma de manhã e outra de tarde. Uma coisa meio esquizofrênica que não podia, evidentemente, ir adiante. E aí, no 3º ano, eu estava achando medicina muito chato. Nós não tínhamos nada de paciente. Como eu te disse, eu gosto de gente, de conversar, do contato, de trocar ideia. Não tinha nada. Era só teoria, só teoria. Aí eu resolvi parar para pensar. Aí sou muito grata aos meus pais até hoje terem me aceito. Eu me lembro que eu fui a São Gabriel e falei para meu pai e para minha mãe, olha, eu quero parar 1 ano para pensar na vida. Só que eu não quero parar aqui. Eu quero viajar. E o meu pai e a minha mãe, veja bem, São Gabriel, década de 50, 60. Disse, muito bem, para onde tu queres ir? Nós tínhamos uma amiga que morava na França, e eu disse, eu quero ir para Paris.
Aí o meu pai disse, muito bem, por 1 ano tu ficas lá e na volta, então, decidimos. Aí eu fui para Paris, fiquei lá 1 ano, fazendo o que as moças faziam naquela ocasião, na Sorbonne, civilização francesa. Eu sempre fiz música, então eu gosto muito de música, então fiz música da Idade Média, literatura da Idade Média e cinema. Eu ia ao cinema todos os dias ao meio-dia, um cineminha pequenininho, no Quartier Latin, lá, claro, um cineminha que chamava Cinema d'Art, foi o auge da Nouvelle Vague. E aí eu tive foi uma feliz coincidência, é que eu tinha uma amiga que trabalhava no Brasil, lá como é que é, na embaixada, que no final do meu ano lá, que me apresentou um médico francês, chamava Nathaniel Adlet. Nathaniel era um médico que era muito ligado à Embaixada do Brasil e que viu lá que tinha uma guria, que estava em medicina, não sei o quê. E eu disse que eu estava achando tudo muito chato. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque eu nunca vi paciente. Ele, então, vamos ver. Aí, na semana seguinte, ele me levou. Então, acredita, se quiser, meus primeiros pacientes eu vi na França. Mas que chique. Ficou chique. No Hospital Saint-Louis, que especificamente dedicado à dermatologia. Aí eu fiquei encantada. Estava terminando o meu ano lá, voltei. E aí voltei para o 4º ano de medicina, quando aqui já tinha, aí sim, contato com pacientes. E nunca mais deixei, trabalho até hoje. Estou aqui nos meus 87 anos, feliz da vida, trabalhando. Olha, 87, mas com uma cabeça talvez da mesma Temis de vários anos atrás, porque é impressionante. Não sei, não. Eu fico extremamente feliz. E voltando para o Brasil, quais foram as especialidades que lhe interessaram naquele momento? Porque também existiam menos especialidades. Sim, sem dúvida. Eu caí na Santa Casa, que era o nosso hospital-escola da URGS, só tinha Santa Casa, e eu caí direto com o meu mentor, mestre, divisor de águas da minha vida, professor Jorge Pereira Lima, gastroenterologia, e comecei então a partir de clínica e nunca mais deixei. Jorginho foi maravilhoso, professor nosso, estímulo de muitos colegas dentro da hepatologia. Então, eu gostei imensamente de clínicas, me formei na URGS, tive então 2 turmas, porque eu interrompi o ano, e isso é uma coisa muito boa, que eu tenho colegas queridos até hoje das 2 turmas. Fazemos festinha nos 2 anos. Que bacana. Esse ano fizemos 60 anos de formada. Bom, aí eu fiz gastro, fiz residência de gastro, posteriormente de hepatologia, e 20, 30 anos depois fui fazer pós de genética. Mas, na realidade, há um certo fio condutor nessa história toda, porque Jorge era extremamente exigente e eu estava no final do curso e então eu fiz o meu primeiro trabalho científico, que na época se chamava doutoramento. Nem era doutoramento. E foi um estudo sobre recém-nascidos com icterícia. Hiperbilirrubinemia indireta do recém-nascido prematuro. Bom, muito legal porque no final do curso, isso é muito na Europa se fazia, aqui da nossa turma de 100 e tantos alunos, só 5 fizeram isso, eu fui uma delas. E aí foi legal, porque havia uma banca, 5 pessoas na banca, e na banca, para defender essa tese, estava a professora Maria Clara Mariana da Rocha, que gostou de mim, eu dela, e ela me convidou, então, para, de vez em quando, aparecer na enfermaria dela, que era de pediatria. E aí eu comecei a aparecer e comecei a gostar de pediatria, e anos depois, houve um concurso, sempre por concurso, houve um concurso na URGS para pediatria, eu que não era pediatra, mas passei em primeiro lugar. E aí, então, fiquei meio dúbia entre gastro de adulto e gastro pediátrico. E aí começou a minha vida dentro da URGS, na gastroenterologia pediátrica. Tenho muito orgulho disso, sabe, porque anos depois, na década de 70 por aí, aqui não havia gastroenterologia
aparelho digestivo de pediatria ninguém fazia. Tenho certeza que ninguém fazia. No Brasil ninguém fazia. E então, esse período aí, década de 70 por aí, no Rio de Janeiro chegou um professor, Aderbal Sabrá, vindo dos Estados Unidos, que reuniu 6 pessoas num meeting em Petrópolis, no Rio de Janeiro. 6 pessoas. Ele, do Rio, 2 de São Paulo, Ulisses e Jamal, um de Brasília, Myron, um de Minas e eu. Então, fundamos, na década de 70, o que depois veio a se constituir o Departamento de Gastroenterologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tu vê, toda uma história, assim. Então, eu sou parte dessa história, pela idade. Não é só pela idade, é pela capacidade. Bem. Tá bom. Mas aí vem uma questão, assim, como é que a sua... Eu já percebi que, obviamente, essa questão de trabalhos científicos, de ciência, já estava dentro do seu próprio ser, porque lá atrás a senhora já começou nisso. E como é que entrou para a questão o ensino, a pesquisa? Como é que isso passou a fazer parte conjuntamente à clínica? Como é que houve essa escolha? Porque não é uma coisa tão... É próxima, mas não tão próxima quanto as pessoas imaginam. Eu acho que aí existe a figura basilar do modelo. E eu tinha como modelo de médica mulher um modelo que eu não queria ser. Era um modelo negativo, no sentido, vou te explicar. As 2 médicas da minha época, notórias, eram a professora Maria Clara Mariana da Rocha e a Estela Budiansky. Ambas dedicadíssimas à medicina, à pediatria, solteiras, dedicaram a vida à medicina, e inclusive elas, não sei se isso é a história da medicina, elas, as 2, disputaram, pela primeira vez no Brasil, 2 mulheres disputando a cátedra de pediatria, e deu errado, porque a Estela foi reprovada e a Maria Clara teve um infarto. Meu Deus do céu. Pois é. Então, mas esse eu estava te falando em modelo. Esse era um modelo que eu não queria. Eu não queria ser só médica. Eu queria tudo. Eu queria ser médica, queria ser mãe, queria ser mulher, queria ser tudo. Então, por isso eu te digo, tem o modelo que foi negativo e o modelo positivo. O modelo positivo, para mim, foram meus professores. E a figura estelar do Jorginho. Jorginho Pereira Lima, com curiosidade absoluta, conhecimento incrível, exigência absoluta, e que então me estimulou esse lado meu de curiosidade e descobrir coisas, etc. Aliás, eu tenho 3 filhos homens. Ninguém fez medicina, então, de uma certa forma, eu também não fui modelo. Bom, mas eles estão maravilhosos, construíram umas vidas que eu acho absolutamente adequadas, e sou muito orgulhosa dos meus filhos. Mas um deles, quando criança, dizia que eu era uma fórmula, M3P2. O que isso troço M3? Mãe, M3P2. Hoje estás M3P2. O que é isso? M3 é mãe, mulher, M3, mãe, médica e mulher. Nem sempre nessa ordem. E P2 era professor e pesquisador. Sensacional. Ele é engenheiro, por acaso? Não, nenhum. Eu tenho 3. Um mora... Fernando, Pedro e Tomás. O Fernando mora há 20 e tantos anos no Canadá, com a família. É um guri maravilhoso, faz informática. Toda a família, eles estão todos dentro de computadores. Então, não tem nada a ver com medicina. O outro, o segundo, Pedro, ele é advogado, mas viraram a cabeça do Pedro, que foi trabalhar uma vez em Brasília, e lá ele virou diplomata. Se formou em primeiro lugar no Itamaraty, tem muito orgulho do Pedrinho. Agora anda pelo mundo, leva minhas netas pelo mundo. Esse é o que eu tenho contra. E tem o terceiro, Tomás, que também fez direito, mas é professor em Santa Maria de Relações Internacionais. Então, ninguém fez medicina. Que incrível. E nenhum deles lembra quem é que me chamava de M3P2, mas me chamava. Então, assim, a figura do modelo eu acho que é uma coisa importante. Eu tenho certeza. E eu tive modelos que realmente são fantásticos. O primeiro deles, por ordem cronológica, foi Jorginho.
Depois eu saí várias vezes para o exterior. Eu trabalhei com o professor Alagi em Paris muito tempo, um grande, foi o precursor da hepatologia pediátrica. Depois eu fiz parte do meu doutorado em Londres com Alex Moat, um homem maravilhoso, todos já faleceram. E uma figura que foi para mim de uma alta importância foi o meu orientador de doutorado na genética daqui, professor Salzano. Professor Salzano, Francisco Salzano, foi um homem, assim, na minha vida, muito importante. Eu já tinha mestrado, já era professora, e um dia eu resolvi, me dei conta que eu não sabia nada de genética, o mundo se desdobrando, e eu não sabia nada de detalhes, eu queria entender de genética, o porquê das coisas. Então, fui procurar o professor Salzano, uma notabilidade internacional, aqui de Porto Alegre, mas conhecido internacionalmente. Aí cheguei, nem sei como é que eu tive coragem, pedi uma hora, fui lá falar, professor, eu sou fulano de tal, eu lhe conheço, tá bom. Eu já trabalhava no clínicas, eu já tinha muitos papers publicados, etc. Eu digo, olha, eu tenho mestrado disso, patologia, viagem, não sei o quê, mas eu quero fazer doutorado em genética. Aí ele me disse, o que a senhora sabe de genética? Eu digo, eu não sei absolutamente nada. Ele, então, a senhora, por favor, chamava de senhora, a senhora se matricule para fazer a especialização, para fazer o exame, para ver se entra na especialização. Muito bem. Estudei, contratei um professor particular e fiz exame, entrei na especialização. Já tinha lá quase 40 e tantos anos. Aí fiz 1 ano e tanto de especialização e aí eu disse, olha, eu já estou aqui há 1 ano e tanto, o senhor não me quer de doutorado? Ainda não, mais um pouco. Volte para a sua faculdade para fazer genética. E eu voltei. Voltei para o 3º ano da medicina, fiz a disciplina toda de genética. É inacreditável. Fantástico, né? Que homem maravilhoso, né? Então, a senhora volte para a faculdade e, quando terminar, me apareça. Voltei para o 3º ano, fui aluna do professor Rosenberg. Tudo bem, voltei, entrei na especialização. Isso, primeiro fiz a faculdade, o 3º ano da genética, que era na medicina, aí fiz especialização, e aí tive uma ideia que eu achei interessante, já de genética, e voltei para ele, aí ele me aceitou. Mas eu levei uns 3, 4 anos para ele me aceitar como aluna. E foi fantástico, mostrando assim, não se pode abrir mão de regras. E eu segui todas elas e foi muito bom. Sabe o que é interessante? Isso eu aprendi durante um bom tempo. Eu concluí várias coisas na vida, assim. Uma delas é que o sucesso nunca é gratuito. A gente sempre olha a parte translúcida do sucesso, que é o que é visível ao público. A gente nunca enxerga o que as pessoas fizeram para obter o sucesso. Então, todo esse seu trajeto, ele é um trajeto de muita luta, porque teria caminhos mais fáceis para a senhora seguir. E a senhora optou pelo caminho mais complexo, mais difícil. O que me pareceu lógico, nem era por ser mais difícil, não me acho. E te digo mais sucesso, eu acho que é uma palavra meio complicada aí, eu acho que não se adapta muito bem. Eu acho que eu cumpri o meu papel e adoro o que eu faço, o que eu fiz. E o caminho era esse. Então, quando o Salzano exige que para fazer um doutorado tem que passar pelo 3º ano da faculdade, ele tem toda a razão. E tinha que cumprir isso. Incrível. Eu acho que a gente tem que cumprir etapas. Incrível. Uma das características do sucesso é que vem junto com a humildade, porque pessoas que garganteiam demais, elas, na verdade, muitas vezes não têm. Eu acho incrível esse tipo de história, realmente. E a senhora fez hepatologia, fez genética e depois implantou o primeiro centro de transplante hepático pediátrico. Pois é. Aí a história é a seguinte, eu fiquei, meu primeiro... Depois de residência na gastroenterologia, eu fiquei ligada à fundação, que na época a gente chamava Faculdade Católica de Medicina. Eu era professora de gastro. Anos depois, houve um concurso na URGS, que eu então entrei, e montei, enfim, estabeleci um serviço, um núcleo de gastroenterologia pediátrica no Clínicas. Bom, foi muito bom, tive sempre o apoio integral da direção do Clínicas
E aí comecei a receber muito paciente de fora daqui, de outros estados, inclusive de outros países, aqui, Uruguai, quase. Bom, mas nós tínhamos muito boa possibilidade de investigação, clínicas permitindo, não é uma investigação muito adequada, mas nós não tínhamos o final do processo, que era o transplante. Então, nós encaminhávamos, os casos, os pacientes, nós encaminhávamos, em geral, para São Paulo. E aí, então, eu resolvi que era hora de, aqui no Sul, haver pelo SUS, e para mim isso era absolutamente indispensável que fosse pelo SUS. Eu sou devota do SUS. Então, eu achei que era hora, e o professor, no caso, o presidente era o Albuquerque, no Clínicas, deu o maior apoio. Aí eu fui para Paris de novo. Eu tenho, inclusive, eu sou Reverbel, que é de origem francesa. Então, eu mais de uma vez fui para a França. Então, eu fui para a França para ver transplante. Fiquei lá com o professor Alagil e voltei de lá, e durante 2 anos, quase 2, ou se não mais, fiz reuniões no Clínicas até conseguir montar um grupo para fazer o transplante de fígado. Esse grupo foi feito e tivemos o primeiro transplante em março de 1995. Foi um sucesso, continua até hoje. Hoje quem coordena é uma ex-estagiária, a Sandra Vieira. Sandrinha é uma baiana que veio para fazer umas férias comigo e nunca mais voltou. Hoje já é baiúcha, ficou conosco, e hoje em dia ela que controla a parte clínica toda do transplante. E eu tenho um prazer imenso, porque até hoje fizemos um grupo que, de uma certa forma, tem ramificações, e dentre as inúmeras pessoas que a gente trabalhou sempre junto, tem a doutora Cristina Helena Targa Ferreira, de Pelotas, que é minha companheira há mais de 40 anos, e que apareceu na Enfermaria 42 da Santa Casa para fazer um estágio, e hoje é um nome internacional, e que continua no Hospital Santo Antônio com um grupo muito, muito ativo em gastroenterologia pediátrica. Ai, meu Deus, estou falando demais. Marcelo, não sei como é que tu destravaste aí não sei o quê. É a tua capacidade. Tá, pois sim. Deixa eu lhe perguntar o seguinte. Eu tenho uma, não digo facilidade, mas eu sei conviver, eu acho, com adultos doentes. Sim. Mas eu tenho uma enorme dificuldade com jovens doentes, com crianças doentes. Para mim, isso sempre é algo... pesado. Eu não tenho a menor capacidade. Se eu tivesse que ser intensivista pediátrico, eu largaria a medicina. Eu não teria condição nenhuma. Não consigo ver criança sofrendo. Eu nunca seria pediatra e nunca seria... E é incrível, eu sou obstetra, portanto, recém-nascido eu consigo ver numa UTI. Uma criança... Mas por 2, 3 horas, depois tu manda adiante. Exato, eu não consigo ver uma criança. Como é que é tratar, obviamente, de crianças doentes, e qual é a experiência que mais marcou em termos de transplante hepático? A questão de transplante muda a vida da gente. Eu sinto que eu fiquei uma pessoa talvez melhor como gente depois de conviver com o transplante. Não é a criança, é a família. Tu não tratas apenas com a criança doente, tu tratas com todo um ambiente, toda uma família. E isto é muito, muito forte, sabe? Porque, de um lado, tu ensina a humildade e tu observa o que há de melhor e pior nas pessoas. Tu vês, de um lado, tu colabora para que uma vida continue. Por outro, tu consola alguém que perdeu o que há de mais precioso. Porque, na época, quando nós começamos, não havia transplante intervivo. Era só cadavérico. Então, para que alguém viva, outro tem que morrer. Então, é pesado, sabe? E eu aprendi muito. A gente observa doação, a gente observa generosidade, a gente convive com a confiança. Sem confiança não há transplante. E é um tipo de orientação que só existe se a comunidade te respeita.
se a comunidade acredita. Então, a doação, tudo o que significa o doar, que é uma palavra feminina, doação é feminino, é muito impactante. E eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade. Eu acho que eu fui privilegiada de ter podido vencer esse aspecto. Porque é muito duro, sabe? Eu tenho certeza. E foi difícil porque, em geral, nos hospitais grandes, como é o Hospital de Clínica, para que haja transplante pediátrico, em geral, segue-se a um transplante de adulto. As pessoas começam com transplante adulto e depois se especializam em pediatria, que é bem mais complexo. Nós começamos pela pediatria. Não havia no Clínicas transplantes de fígado e nós começamos com a parte pediátrica. Na realidade, eu convidei para participar do grupo o professor Guido Cantizani, meu colega de turma, que já fazia transplante de adulto na Santa Casa, depois de um longo período com transplante experimental, com porcos inicialmente, depois com pessoas, na Santa Casa. Mas ele já tinha um número razoável quando começou a trabalhar no Clínicas conosco em pediatria. E o que eu chamo o casal 20, porque é ele e a Maria Lúcia Zanotelli, mulher dele, cirurgiã, que é hoje quem continua. Incrível. Maria Lúcia tem a minha maior admiração. E vê cirurgiã. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não sei se eu respondi o que tu queria saber. Quais são os valores, assim, pessoais que lhe levaram a fazer essa trajetória? Porque não é uma trajetória simples. Há caminhos mais curtos. E a senhora conseguiu conjugar a médica, a M3P2 com bastante qualidade. Como é que alguém consegue fazer isso? Eu te disse desde o início, eu gosto de gente e eu queria colaborar que as coisas melhorassem. Então, eu acho que eu acredito em ensino, eu acredito em universidade, eu acredito em pesquisa e me lembro do Rigato dizendo que o futuro está na pesquisa. Eu aprendi muito com o Rigato, embora ele fizesse, né, sempre foi da área do aparelho respiratório e eu do aparelho digestivo, mas ele foi um exemplo, sem dúvida alguma, para muitos. Eu tive a honra de ter tido aula com ele, eu tive a honra de ter feito o round com ele. Nós tivemos um pega uma vez, porque eu fumava, coisa horrorosa. Eu não acredito. Fumava com piteira, me achava o máximo. Toda vestida de preto, sabe? Eu tenho que lhe dizer assim, que ele estava certo. Tivemos um pega terrível. Ele, mas a senhora, por que fuma? É uma bobagem, isso faz... Claro que eu desisti há muito tempo. Mas, o que eu estava te dizendo? Bom, e o Rigato, por exemplo, dizia uma coisa que é tão interessante. Ele dizia, não se encantem com elogios de paciente. A única coisa que interessa é a opinião de colega. Sabe que aquilo ficou na minha cabeça e muito interessante, porque o paciente, ele está, evidentemente, né, numa situação, vamos dizer, de uma certa vulnerabilidade, dependência. Então, é Deus no céu e Artemis na terra, tararará, que salvou meu filho. Não é isso. Isso aí vem misturado uma onda de afeto e de gratidão, que não é por aí. O que interessa é a opinião de colega. E opinião de colega, eu levo muito em consideração. Então, um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Eu tenho certeza absoluta. Certamente, o seu nome não é um nome comum, é um nome que certamente será reverenciado. Como é que a senhora gostaria que as futuras gerações se lembrassem? Porque eu me lembro do professor Rigato, acho que o monumento a ele está maltratado, eu gostaria de trazer o monumento dele aqui para perto do sindicato, a gente tem uma praça nossa. Sim, e nós daríamos um tratamento adequado. Arruma aquela gravatinha que é horrível. Concordo plenamente contigo. E como é que a senhora gostaria de ser lembrada? Porque a senhora vai ser lembrada. Eu acho que a gente fica na memória de amigos. Eu acho que... Eu vou te confessar, eu gosto de olhar no retrovisor e ver, não sei se ver, mas eu gosto de lembrar das pessoas que eu colaborei para a vida profissional,
Eu gosto imensamente de olhar os alunos, aonde andam os alunos que eu tive de mestrado e doutorado. Eu tenho dezenas e dezenas de alunos que fizeram comigo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vê-los assim desenvolver as suas capacidades me dá uma enorme satisfação. E saber que eu fiz todas essas coisas sem machucar ninguém. Nunca machuquei ninguém. Acho. Tenho certeza. Acho. E tudo aonde eu andei foi por concurso, não disputando em igualdade de condições. Fora no período de aluno, em que eu acho que eu fui, como era da época, menosprezada pelo fato de ser mulher. Depois, como profissional, fui igual a todos. Fui igual. Mas, como aluno, foi complicado. Eu me recordo, acredita se quiser, há 60 anos atrás, não 60, 50 e poucos anos atrás, eu tentei fazer um estágio no pronto-socorro. Não me aceitaram, porque era mulher. Inacreditável. É uma coisa que hoje não se acredita, mas existia. Ninguém mais canta medicina papafina, não é coisa para menina. Não existe mais então, isso. fazer parte desta evolução me faz bem. Doutora Themis, que orgulho ter conversado com a senhora. Fico muito feliz em ter lhe recebido. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Uma trajetória que une ciência, pesquisa, maternidade. 3 vezes, eu não consegui fazer 3. E, acima de tudo, humanidade. Fico muito feliz, só tenho a lhe agradecer. Vem cá, eu acho que eu fui absolutamente, assim, quase inconveniente, porque eu não sou formal, então... Foi incrível. Sei lá. Foi incrível e inesquecível. Tenho certeza. Muito obrigado. Estranho. Eu é que agradeço, meu Deus do céu. Você que nos acompanha, o Anamnese de hoje fica por aqui, com certa sensação de que poderíamos ter tido mais tempo. Até o próximo encontro, sempre trazendo histórias que inspiram e transformam, assim como a da doutora Themis Reverbel. Muito obrigado.